Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Irmãos, eu quero fazer assim esse vídeo para explicar a muitos que ainda não sabem o valor do Natal, ainda não sabem porque comemoramos o Natal. Sabemos que Jesus não nasceu no mês de dezembro. Pelas escrituras, ele poderá ter nascido no mês de março, porque lá em Israel, o ano começa aqui no mês de agosto, acho que mês de agosto. Então, mas aqui no nosso país e muitos outros países, foi estabelecido para comemorarmos o Natal, que o Natal é nada mais e nada menos o aniversário de Jesus, né? A festa do nascimento de Jesus, e não de Papai Noel, como muitos falam por aí, não do São Nicolau, como muitos fazem a festa do São Nicolau, do velhinho que dava presentes. Não, o Natal é para comemorar o nascimento de Jesus, que fica no livro de Mateus. Eu estou agora no livro de Mateus, que o capítulo 2, que diz assim, o versículo 1: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Irmãos, os magos do Oriente, eles viram a estrela, a qual ia indicar o nascimento do Rei dos Reis, né? Do Filho do Deus vivo. E eles vieram até Herodes, o rei Herodes, procurando aonde que é nascido o Rei dos Judeus, né? E porque nós vimos a sua estrela. Jesus é a estrela verdadeiramente, né? Jesus é a luz do mundo, porque João disse, o castigo, o pecado que eles têm é esse, porque a luz veio ao mundo e eles não receberam. Então Jesus é a luz do mundo, a luz para aqueles que estavam em trevas, a luz para os que estavam em pecados, porque diz a palavra que Deus encerrou todo mundo no pecado, para que todos ficassem em pecado, para que Jesus assim ressuscitasse a todos, diz a palavra. Então veio ali os magos procurando ao rei Herodes, onde tinha nascido o menino, porque ele já tinha visto a estrela, eles já tinham visto a luz, né? E ali o Herodes disse: vai, procura saber. Quando vocês encontrar, volta e me traz a notícia, o endereço aonde ele nasceu, para que eu possa também o adorá-lo. Mas não é de maneira nenhuma Herodes não ia adorá-lo. Herodes ia matar o menino Jesus, o menino que diz a palavra, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, em Isaías 9, que diz assim, o povo que andava em treva viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E tu multiplicasse esse povo a alegria, e lhe aumentasse todos e se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exulta quando se repartem os despojos. Então, a luz tinha vindo, logo o povo que estava em treva viu a luz. É Isaías 9, né? O versículo 2 em diante. A luz veio ao mundo, então Jesus é a luz. E diz assim, no versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
príncipe da paz. O principado, Satanás estava sobre os seus ombros. O pecado do mundo estava sobre ele. O pecado que hoje poderia não nos deixar ter paz estava sobre ele, né? O principado estava sobre ele, tirando a sua paz, dando doença, dando enfermidade. Por isso que diz em Isaías 53, o versículo 4 e o 5, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Todo o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Então, é o que está escrito em Isaías. Isaías chamamos como profeta messiânico. Um menino se nos deu, e o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é o mesmo que, depois de ressurreto, veio a João na ilha de Patmos e disse: eu sou o que tem os 7 Espíritos de Deus. Então, conselheiro é um dos Espíritos de Deus. Deus forte é um dos Espíritos de Deus, fortaleza, né? Então, Jesus é forte, Jesus é eterno, ele é o príncipe da paz. E quem hoje quiser convidá-lo, eu não diria aceitá-lo, porque muitos dizem assim: aceitem Jesus. Não é para aceitar Jesus. Convide Jesus para entrar no seu coração. Seu coração não é essa bomba que bombeia o sangue. Não, é a sua mente, a sua alma, que significa aqui, a sua fronte, o seu pensamento, na sua memória. Convida a Jesus para entrar no seu corpo, na sua vida, em seus projetos, em tudo, porque Ele é um Deus forte, maravilhoso, Ele é conselheiro e Ele é príncipe da paz. Se temos paz, né, logo teremos compreensão, conselho, sabedoria, porque Ele tem os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito de Deus, é o Espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de inteligência, de conselho, fortaleza e de temor a Deus. Então, convide a Jesus para entrar de verdade na sua mente, na sua alma, no seu corpo, no seu viver, no seu entendimento, porque só Ele tem os 7 Espíritos do Deus vivo, né? Aí diz assim: do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o afirmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Isso ele era da linhagem do rei Davi, né? E Deus prometeu que nunca mais ia faltar alguém da linhagem de Davi que vinha ser rei dos judeus. Jesus é o rei dos judeus para sempre, eternamente, mas ele também é o nosso rei para sempre. Por quê? Porque nós cremos verdadeiramente e nós somos filhos de Abraão pela fé, porque Deus deu o poder a Abraão de ser pai de muitas nações, né? Pela fé. Então nós somos pela fé filhos de Abraão, claro, pela carne também, mas nós somos filhos de Deus por Cristo, Jesus Cristo. Por Cristo, por o Cristo, nós somos chamados filhos do Deus vivo. Ainda diz a palavra, um povo que não conhecia a Deus, um povo que nem chamava-se pelo seu nome, hoje são chamados filhos do Deus vivo. Então vamos sim ser chamados só não, vamos ser pela fé filho do Deus vivo por Jesus Cristo, porque Ele é verdadeiramente um menino que Deus nos deu, que nasceu de uma mulher, né? Nasceu de uma mulher, como está escrito aqui em Mateus 2, né? Nasceu de uma mulher. Ali, depois que ele nasce, chegam os reis magos, né? E vão até ele, leva ali incenso,
ouro, mirra, levam ali presentes a Jesus. Mas por divina revelação, diz assim: sendo por divina revelação avisado em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Irmão, prestem atenção. Deus revelou àqueles magos: não voltem pelo reinado de Herodes, ele quer matar o menino. E ali eles voltaram por outro caminho. Não voltaram pelo mesmo caminho, pelo palácio de Herodes. O que eu quero dizer é que quando nós vemos Jesus operar nas nossas vidas, quando nós cremos, aceitamos Jesus, recebemos Jesus, nunca mais voltamos pelo mesmo caminho. Porque o caminho que nós chegamos até Jesus é caminhos tortuosos, é caminho de pecado, é caminhos de morte. Mas quando encontramos Jesus, quando recebemos Jesus e os seus 7 Espíritos, logo deixamos todas as coisas que nos atrapalham, deixamos as coisas para trás ficam e buscamos verdadeiramente só as coisas que nos produzem salvação. Buscamos a Cristo, buscamos ser revestidos da couraça da justiça, do capacete da salvação, do escudo da fé, e calçamos nossos pés com o evangelho da paz. Então não há motivo para aquele que creu em Cristo, que aceitou Jesus, viver sem paz, viver entristecido, viver doente. Não podemos aceitar, porque verdadeiramente o menino se nos deu para levar todos os nossos males, né? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. No versículo 59 de Isaías, capítulo 59 de Isaías, versículo 19, diz assim: então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente d'água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira, e virá um Redentor, que é Jesus aqui. Eram as promessas de Deus, as profecias do Senhor pela boca do profeta Isaías, né? Vindo assim um Redentor a Sião, e aos que desviarem da transgressão de Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, este o meu concerto com eles, diz o Senhor: o meu Espírito está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, e não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade. Deus está dizendo: a palavra dele não pode se desviar da nossa boca e nem da nossa posteridade, né? Dos nossos descendentes. E da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para sempre, para todo e sempre. Então, era ali o profeta Isaías profetizando que um menino se nos deu, né? O principado estava sobre ele, mas ele é o príncipe da paz. Ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Ele profetizou que aqui, o Salvador viria, que já é promessa de Deus para o Salvador. E Jesus, aos 30 anos de idade, estava ali na sinagoga, e tinham por costumes cada um ler uma parte da Bíblia, que não era Bíblia, era o Alcorão. E assim estava escrito em Isaías 61, né? E ninguém nunca tinha lido esse, ou tinha lido, mas não tinha entendido esse capítulo, Isaías 61. Aí diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza,
óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se clamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigos assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão os dias, as cidades assoladas, desde a destruição de Jerusalém em geração em geração. Aqui, Jesus lendo isso aqui, falou, eu sou o que vou restaurar a cidade de Jerusalém, eu vou pregar a liberdade aos cativos, aos presos, eu vou dar visão aos cegos. Ele diz, hoje foi cumprido esse mandamento, esse livro, essa palavra, hoje foi cumprido. E ali se levantaram, né, todos aqueles fariseus que ali estavam, os sacerdotes da lei, né, como hoje os religiosos de hoje estão quase ou da mesma forma que era antes. Ali eles se levantaram para o quê? Para matar Jesus, dizendo que Jesus estava ali blasfemando, que ele não era aquele que vinha abrir os olhos do cego, libertar os cativos, né, trazer boas novas, restaurar os contritos de coração, dar liberdade à humanidade. Eles não podiam aceitar, porque eles disseram, não é esse o filho de Maria, o filho de José, que nós não conhecemos as nossas irmãs, elas não estão sempre junto conosco? Não é esse, porque ele vem dizer que ele é esse que vai libertar. Não é Jesus o filho de Maria? Ninguém acreditou em Cristo. E hoje não é diferente. Pessoas não acreditam. Todas as vezes que alguém que vem da periferia, alguém que vem do Nordeste, alguém que não sabe ler, aliás, não tem grandes formaturas, alguém que não tem dinheiro, não tem nada, aí ninguém dá valor. Da mesma forma que fizeram com Jesus. Natanael disse, será que haverá alguma coisa boa que venha de Nazaré? Porque Nazaré, a cidade que Jesus veio, era de pessoas que não eram tão boas, né? Era periferia, era pessoas muitas vezes pobres, né? Analfabetos, como do Nordeste, que muitos reclamam, muitos falam, não querem que ninguém que veio do Nordeste possa assim adquirir um lugar, um patamar melhor no nosso país. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente no nosso país, até mesmo nas religiões, até mesmo no cristianismo. Então, vamos prestar atenção. Jesus estava aqui, tudo explicado. Isaías foi ali, desde o versículo, capítulo 9, ele foi profetizando que viria sim o Salvador. E veio, mas eles não quiseram receber, porque Jesus era de Nazaré. Jesus era filho de um carpinteiro, era um trabalhador. Jesus não era um experto em nada. Jesus não tinha faculdades, não tinha pós-graduação, né? Jesus veio da periferia de Nazaré e ninguém deu valor, né? Mas hoje nós sabemos que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, que veio para nos resgatar para Deus, para apagar os nossos pecados, apagar as nossas falhas e daí em diante ter uma comunhão com Deus. Nos restaurou para Deus. Ele hoje é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje nós somos sacerdotes do Senhor. Não precisamos mais de padre nem pastores, não, para nos levar a Deus. Nós temos que pedir a Cristo, a Jesus, porque Ele é o único sumo sacerdote para todo e sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós somos sacerdotes, podemos entrar diante de Deus pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, e Deus vai nos receber e vai nos responder em nome de Jesus. Jesus morreu, mataram Jesus,
mas ele ressuscitou e ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Ele é o nosso advogado, o nosso Salvador, ele é o príncipe da paz, Deus forte, conselheiro, e ele até hoje vive e reina, porque ele ressuscitou dos mortos. Amém? Esse é o significado do Natal. Temos que adorar a Deus por Cristo, temos que louvar a Deus por Cristo, porque ele nasceu, né? E ele morreu, ele viveu e morreu para nos salvar. Amém? Esse é o significado do Natal, que nasceu o Filho de Deus, um menino se nos deu, né? Um menino se nos deu. Foi no dia de Natal, nós temos que adorar a Deus por Jesus, não por velhinho, não por velhinho, o Papai Noel. Não é por esse São Nicolau que dava presente às crianças, é por Jesus, o Filho de Deus, que morreu para nos salvar. Amém? E eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.